Bom dia, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e a comunhão do doce Espírito Santo estejam conosco essa manhã. E obrigada, obrigada pela mesa que nós tivemos mais cedo, que foi uma mesa só nossa. E agora nós vamos começar a estudar aqui hoje a palavra em Gálatas 4. E obrigada por me ouvirem, viu? Em nome de Jesus. Obrigada mesmo por me ouvirem e por serem, eu falo que tão íntimas minhas. Obrigada por essa mesa anterior. Eu amo vocês. Então vamos lá. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa mesmo falar ao nosso coração e que seja um tempo mesmo onde as revelações do Espírito Santo vão vir sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Meninas, então estamos com o firme propósito de voltarmos para o Evangelho genuíno. Uma das coisas que o Senhor nos disse nesse tempo é que o Espírito Santo de Deus, ele não tem compromisso. Ele não tem compromisso com boas ideias, ele não tem compromisso com gente inteligente, com pessoas que pregam muitas vezes com palavras persuasivas, sabe, com o poder de muitas vezes persuadir as pessoas. Hoje em dia, infelizmente, alguns até hipnotizando as pessoas, mas o Espírito Santo, ele não é assim. O Espírito Santo de Deus, ele tem compromisso com a palavra de Deus. É por isso que nós estamos vivendo um tempo onde nós estamos voltando para a palavra, onde nós vamos ficar aqui na palavra, porque nós somos mulheres que dependemos do Espírito Santo de Deus. Amém? E Gálatas, nós já paramos na última aula, há 2 semanas atrás, em Gálatas 3. Andamos bastante aqui em Gálatas 3. As outras aulas, né, que foram 3 aulas já, estão ali no Instagram. E no Instagram não, estão no YouTube. E eu sempre mando nas nossas comunidades, tá? Então, vamos dar uma resumida? Isso, hoje é Gálatas, a 4ª parte de Gálatas. Taninha, faz um favor para mim, minha amiga. Coloca assim, Gálatas, 4ª parte, e põe assim, capítulo 4. Que hoje nós vamos, assim, ficar no capítulo 4. Obrigada, minha irmã. Eu recebo que eu tô linda, minha irmã. É minha irmã mesmo, tá, gente? Ana Paula. É meu neném. Mas é porque o filtro ajuda, tá, irmã? Porque eu não tô bonita, não. Eu tô um caquinho. Te amo. Então, gente, o livro de Gálatas, vamos só dar uma resumida? Ele declara que Jesus Cristo é a nossa liberdade. Lembrem-se uma coisa, deixa eu dar uma dica para vocês. Cada livro da Bíblia representa Jesus de uma determinada maneira. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Aqui em Gálatas, deixa eu escrever aqui na minha, porque essa daqui não tem escrita, que eu peguei hoje. Olha como que eu faço para vocês saberem. Aqui, Gálatas, Jesus é a nossa liberdade. O que que eu gosto de fazer? Eu coloco no título aqui, ó, nas minhas Bíblias, o que Jesus representa em cada uma delas. Olha só, Gálatas, Jesus é a nossa liberdade. Tá vendo? Cada livro da Bíblia, ele representa Jesus de uma determinada maneira, tá? E o que que é o livro de Gálatas? Vamos lá. Gálatas, Jesus é a nossa liberdade. O resumo de Gálatas é o seguinte: Paulo havia feito uma viagem missionária, passada ali na região da Galácia, e ali na região da Galácia, ele pregou o evangelho, sabe? Os gentios se converteram de verdade, e eles tomaram posse de que a salvação deles, né, que era a comunhão deles mesmo com Deus, era através da fé em Cristo Jesus, por aquilo que Jesus Cristo fez. E na época da perseguição, muitos cristãos, que eram judeus cristãos, judeus messiânicos, foram para esse lugar. Aí o que que aconteceu? Quando eles chegaram lá nesse lugar, Paulo já tinha ido embora. Aí eles começaram a falar para aqueles gentios que a fé em Jesus não bastava, que eles precisavam também se circuncidar. Ou seja, os judeus eram legalistas e eles começaram a querer inculcar ali nos Gálatas
algo que não precisava fazer. E o legalismo, a gente vê que ele está dentro da nossa igreja até os dias de hoje. Ei, Belinha, te amo, viu, filha? Vai assistir a aula, menino. E aqui, em Gálatas 1, uma das coisas que eu, falei muito com vocês é sobre a gente precisa nos apegar que Jesus Cristo basta, que Jesus Cristo ele é suficiente. Jesus Cristo é suficiente. E que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele fala assim, olha, eu preciso que vocês entendam uma coisa. As mensagens de boas novas que eu anunciei para vocês, elas não vêm de raciocínio humano, eu não recebi ela de fonte nenhuma humana, ninguém me ensinou. Pelo contrário, essa palavra que eu trouxe para vocês, ela foi revelada pelo Espírito Santo de Deus. Gálatas 1 fala sobre isso. Ele fala sobre a vontade dele, sobre a vontade de Deus para a vida dele. Ele se coloca no lugar mesmo que ele fala, ei, para de escutar os religiosos, que fica colocando um peso sobre vocês, que fica colocando um peso. Perfeito, Taninha, pode escrever assim. Que fica colocando um peso sobre vocês. Sai desse lugar. A fé é aquilo que te salva, sabe? É a fé em Cristo Jesus que te salva. E quando ele entra aqui no capítulo 2, ele conta um pouquinho da história dele e é tremendo, porque a gente aprende aqui em Gálatas 2 que Paulo, ele não aprendeu com ninguém, a não ser com o Espírito Santo de Deus. Ele passou 14 anos aprendendo com o próprio Deus. Paulo, gente, ele não aceitou o evangelho, ele não aceitou Jesus e saiu simplesmente falando do evangelho, não, não, ele teve o tempo de preparo. Ele ficou 14 anos buscando, cavando, cavando, cavando. Por isso ele foi usado poderosamente. Sabe por quê? Quem não se prepara, não exala a graça de Deus. É no tempo de preparo que você recebe misericórdia, que você recebe bondade, que você recebe revelação, que você recebe amor e que você está disponível para derramar ela. Para vocês terem ideia, esses judeus aqui messiânicos que vieram para a Galácia e começaram a pregar um evangelho diferente, começaram a cobrar algo deles, é um povo que não estava preparado, é um povo que aceitou Jesus, ou seja, aceitou Jesus por aceitar, mas eles não entenderam o que era a bondade, a graça e a misericórdia e continuaram cobrando daquele povo que ele se circuncidasse. Queridas, nós precisamos ser preparadas. E esse tempo de preparo é um tempo com o próprio Deus. É um tempo onde a graça de Deus precisa vir sobre a nossa vida. É um tempo onde precisa estar ele e eu, ele e eu. Entendeu? Nós juntos, nós precisamos disso. E aqui em Gálatas 2 tem algo muito importante que nós falamos também. Paulo aqui, ele confronta o próprio Pedro. Ele discute até com Barnabé. Por quê? Por que ele faz isso? Porque Pedro, apesar dele ter tido aquela experiência linda ali com Cornélio, ali em Cesareia, Pedro começou a retroceder. Ele começou a excluir de novo os gentios. E Paulo foi duro com ele. Paulo falou, Pedro, que hipocrisia a sua. Até a ponto de deixar Barnabé começou a escutar o que esses legalistas falavam. E Paulo aqui, ele fala, olha, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo a realidade do evangelho. Aqui em Gálatas 2, no versículo 20, deixa eu ver se é o 20 mesmo, porque, gente, eu vou ter que ir no oculista. Gálatas 2, 20, olha o que Paulo fala. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, eu vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus. Eu não considero a graça de Deus algo sem sentido. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Quando você acha que é pelas suas obras, quando você acha que é pelo que você faz, quando você acha que é pelos seus títulos, sabe o que você está fazendo? Você está anulando a graça de Deus. A graça é um favor imerecido. Nós não merecemos a graça. A graça vem porque nós precisamos dela, E quando você começa a agir por força própria, sabe o que você está falando? Ei, eu posso. Ei, eu consigo. Não, querida, você não pode, você não consegue. E quando você tiver a revelação disso, você vai descobrir que o evangelho, apesar de ser uma vida que te mói, é leve. É leve.
É leve, é leve, é leve, tá? E por que ele está falando isso? Ele entra no capítulo 3 falando o quê? A diferença da lei e da fé. Olha a diferença da lei e da fé. Paulo aqui, no início, ele fala, ele começa a confrontar os Gálatas e fala assim: ei, olha aqui, olha para mim. Vocês receberam o Espírito Santo, vocês receberam o Espírito do próprio Deus, porque vocês obedeceram às obras da lei ou pela pregação da fé? O que trouxe o Espírito Santo para vocês? A ponto dele falar: larga de ser insensato. Vocês receberam o Espírito Santo foi por causa da sua fé em Jesus. Sua fé em Jesus, sabe? Vocês acham o quê? Que foi em vão que Jesus Cristo sofreu? Não, não foi em vão. Não foi em vão. Aquele que concedeu o Espírito Santo para vocês, aquele que opera milagres, sabe? Ele não te cobra uma vida de fazer as obras da lei, não. Ele te cobra fé. Ele te cobra fé. A única coisa que ele te cobra é fé. Porque a graça é um favor imerecido de Deus. Agora, olha para mim. Olha para mim. Vem cá. Olha que tremendo isso. O que é favor? Quando você chega para uma pessoa e fala assim, eu viro e falo assim: ô Tânia, me faz um favor. Favor, você está pedindo para uma pessoa algo que você não merece, ok? Favor não tem a ver com merecimento. Quando você pede um favor para uma pessoa, você está pedindo algo que você não pode pagar. Você está pedindo algo que você não merece. A graça é o favor imerecido de Deus, tá? Ou seja, não tem a ver com merecimento, não tem a ver com troca, não tem a ver com barganha. Ela é o favor imerecido de Deus que também nos dá o poder de viver uma vida pela fé. Aqui em Gálatas 3, Paulo relembra, né, que Abraão, ele não foi justificado por obras. Não, se você estudar a vida de Abraão, a caminhada de Abraão, você vai ver o quanto que Abraão errou. Você vai ver as falhas de Abraão, mas Abraão foi considerado justo por causa da sua fé. E todos aqueles que são verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que creem. São aqueles que creem. Ah, queridas, sabe, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela declara que ia chegar um tempo que até mesmo os gentios, por meio da fé, eles iriam ser abençoados, eles iriam ser salvos. E preste atenção aqui, algo que nós falamos também em Gálatas. Fala aqui que todas as nações da terra seriam abençoadas através de Abraão. Agora, sabe o que é algo tremendo aqui? Fala que não ia ser abençoada por causa dos descendentes de Abraão. Não, aqui é bem claro. Aqui fala através do descendente. Quando você estiver lendo Gálatas 3, vai lá e grava essa parte aqui, ó, através do descendente. Que descendente é esse? Jesus. Jesus. Não é dos descendentes, é do descendente, Jesus Cristo. Todas as nações da terra seriam abençoadas por causa do descendente de Abraão. Sabe por quê? Se você crê, minha querida, que é por obras, se você crê, minha querida, que é por aquilo que você faz, aqui em Hebreus 3, eu estou fazendo um resumo do versículo 8 ao 14. As escrituras dizem assim: maldito quem não se mantiver obediente a tudo o que está escrito no livro da lei. Fica evidente que ninguém pode ser declarado justo diante de Deus pela lei. Se você começar a se apegar que você é bom pelo que você faz, se você começar a pegar que você é melhor que a outra por aquilo que você faz, você vai ser amaldiçoada. Por isso que Jesus fala tanto: considera o outro superior a você mesma. Por favor, dá outra face, caminha 2 milhas, dá a capa. Eu estou fazendo um resumo do capítulo 3, para a gente entrar no 4. Amados, a palavra de Deus diz: o justo viverá pela fé. A lei, porém, não é baseada na fé. Quem obedece à lei vai viver pela lei.
Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada da lei, tomando sobre ele as nossas ofensas. Tremendo, né? Eu conheço uma menina que ela se converteu para o judaísmo. Olha a hipocrisia, gente. Olha a hipocrisia. Ela se converteu para o judaísmo. E o judaísmo, o que eles falam? Que tem que obedecer à lei. Que Deus honra quem obedece à lei. Mas sabe o que ela fez? Logo depois, ela foi para os Estados Unidos, sem visto, e hoje está lá como uma cidadã irregular. Agora me conta. Como que uma pessoa se esforça para obedecer e faz algo tipo assim, tão errado? Não, queridas. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É pela fé. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Jesus Cristo, ele foi pendurado no madeiro. Sabe para quê? Para que nós pudéssemos ser abençoados. Para que nós recebêssemos o Espírito Santo pela fé. Pela fé. Pela fé. Amadas, deixa eu falar algo com vocês. Aí você pode falar assim, eu vou aqui para o versículo 19 ao 22 fazer um resuminho aqui agora. Qual então era o propósito da lei? Por que tinha a lei? Por que tinha a lei? Eu vou te contar. A lei, ela foi dada a Moisés para mostrar para o povo que eles eram pecadores. A lei veio para mostrar para o povo que eles eram pecadores. Mas o propósito da lei era durar até o descendente prometido. Não passou daqui. O mediador veio, sabe? Antigamente os sacerdotes ofereciam sacrifícios, era aquela burocracia toda. Depois disso que Jesus veio, ele foi o sacrifício perfeito, Ou seja, a lei, ela foi nosso guardião até a vinda de Cristo. A lei nos protegeu até que nós pudéssemos ser declarados justos pela fé. Ah, queridos, nós somos declaradas justas pela fé. Agora nós pertencemos a Cristo. Nós somos verdadeiras filhas de Abraão. Nós somos herdeiras segundo a promessa de Deus. E sabe o que é o melhor? Os seus erros. As nossas falhas, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada! Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada! Querida, a obra que Jesus fez é mais do que suficiente. Você sabe o que é mais do que suficiente? Pois é, a obra de Jesus Cristo, ela é mais que suficiente. E quando você tiver a revelação disso, Séries, como que eu faço para ter a revelação disso? Pega versículos específicos e começa a escrever. Pega versículos. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te ensinar uma coisa que eu aprendi, que é tremendo isso que eu aprendi. A Miriam fala, amiga, você não retém nada. Não, gente, eu não retenho nada. Nada, nada, nada. Às vezes eu vejo pessoas retendo as coisas para liberar depois de um tempo, mas que aprenderam de outras pessoas. Gente, eu sou daquelas, eu sou um vaso limpo, eu não retenho nada. Eu não quero reter nada. Em nome de Jesus, eu peço a Deus, eu não quero reter nada, 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 nada. Então, veja bem, eu tive muito problema com rejeição, tá? Talvez você teve muito problema. Fala aí um problema que você teve. Fala aí um trauma que você teve. Talvez você, gente, teve um problema com droga. Talvez você tá tendo um problema com enfermidade. Então, assim, cada uma de nós, tá? Esse exemplo é tremendo. Cada uma de nós, a gente tem o quê? A gente tem um problema. Então, o que a gente pode fazer? Rejeição, vai anotando aí. Casamento, parte financeira, alcoolismo, tá.
Então, veja bem, depressão, boa essa, Ângela? Então, veja bem, vem cá comigo agora. Rejeição eu acho que é o que ganha, né, gente? Porque aquela que rejeita compara e aquela que compara acaba sendo deprimida. Pelo menos eu fui assim. Eu tive um abuso sexual na infância. Esse abuso sexual, ele me fez me sentir rejeitada. A rejeição me levou a comparar com a vida de outras pessoas, né? E essa comparação, ela me levou a realmente não ter mesmo assim minha identidade própria. Então vocês estão vendo aí? Então vem cá agora, vem cá agora. Hoje em dia, gente, nós temos o Google, que é uma bênção sim na nossa vida. Então veja bem, se eu, agora tá bom, presta atenção. Aqui, ó, se eu machucar, se eu cortar, eu cortei, aqui, ó, eu cortei o meu dedo aqui, né? Se eu pegar uma Novalgina, se eu pegar um comprimido de Novalgina e colocar aqui no meu dedo, vai melhorar? Me conta se vai melhorar. Se eu pegar um comprimido de Novalgina e colocar aqui no meu dedo, vai melhorar? Não, não vai melhorar, concorda? O que eu tenho que fazer se eu cortei meu dedo? Eu tenho que pegar um esparadrapo, eu tenho que sacar o corte, né? Eu tenho que sacar o corte e tudo bem, beleza? Agora outra coisa, eu tô morrendo de dor de cabeça. Eu tô com dor de cabeça. Ah, meu Deus, eu não tô não, tá amarrado em nome de Jesus. Eu tô com dor de cabeça, eu tô com dor de cabeça. Gente, eu posso pegar um band-aid? Eu vou pegar um band-aid, ó, tem um adesivo aqui da minha neta aqui. Se eu pegar um band-aid e colocar aqui na minha cabeça, minha dor de cabeça vai passar? Não. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que tomar uma Novalgina para minha dor de cabeça passar, ok? Então, o que eu e você temos que fazer para ser curadas? Pega frases, pega versículos bíblicos na escritura sobre aquilo que os teus traumas traz. Vai lá no Google e fala assim: versículos bíblicos sobre para combater a rejeição. Eu tenho certeza que tem. Versículos bíblicos para combater a ansiedade. Gente, eu vou te falar uma coisa. Satanás ele vai estremecer quando você começar a fazer isso, porque a palavra de Deus, ela é saúde para o nosso corpo, ela é um remédio para os nossos ossos, tá? Mas não, além de você declarar, não só declara não, sabe? Mas o que você vai fazer? Pega esses versículos e começa a estudar esses versículos, começa a escrever esses versículos em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Porque, gente, quando vocês fizerem isso, meu Deus do céu, vocês não têm noção. Tô procurando aqui que fala do remédio. Vocês não têm noção que poder que vai ser isso. Não, gente. Amadas, eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Olha aqui, ó. A Bíblia fala assim, ó, que confie no Senhor de todo o seu coração, não dependa do seu próprio entendimento, busque a vontade dele em tudo que você fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Olha isso, gente. Eu estou lendo Provérbios 3, versículos 5 a 8. Gente, escuta isso daqui. Escuta isso daqui. Não se impressione com a sua própria sabedoria. Tema o Senhor e se afaste do mal. Então você terá saúde para o corpo e força para os seus ossos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não tem condição, gente. Gente, por isso que eu falo, eu não vou ser daquelas que vai sentar aqui para ensinar coisas para vocês, como ser feliz, isso e aquilo. Não, gente, eu não sou dessas. Eu vou sentar aqui, eu não vou sair desse lugar e eu vou ensinar para vocês a palavra de Deus. A palavra de Deus, eu quero ter compromisso com a palavra. Amém? Então, eu já fiz um resuminho para vocês. Eu li agora Provérbios 4, do versículo 5 ao 8. Anota aí, gente, me ajuda aí. Isso, Taninha. Então, agora vamos entrar em Gálatas 4. Gálatas 4. Aqui em Gálatas 4, ele sai, né? Ele sai aqui de Gálatas 3, falando que nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E ele entra aqui em Gálatas 4, gente, em nome de Jesus. Preste atenção nisso daqui. Isso, agora nós vamos estar aqui, ó, em Gálatas 4. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Ele
ele entra aqui em Gálatas 4 dando um exemplo seguinte. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Um herdeiro, enquanto ele é de menor, ele não vai ter posse em nada do seu pai. Nada. Ele vai ter a mesma condição, até mesmo de um escravo, apesar de tudo que ele tem. Por quê? Porque ele não pode tomar posse, ele não pode herdar aquilo que ele não tem maioridade para herdar. Ele começa a falar nisso. E ele fala, o mesmo acontecia conosco, antes de Jesus vir. Antes de Jesus vir, nós éramos o quê? Como crianças. Nós éramos praticamente escravos dos princípios básicos desse mundo, tendo que ter uma vidinha medíocre, obedecendo à lei. Sabe, como se a gente fizesse por algo que a gente fizesse. Mas a Bíblia fala aqui em Gálatas 4, versículo 4, mas quando chegou o tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de uma mulher e sob a lei. Por que sob a lei? Porque Jesus cumpriu todos os princípios da lei. Jesus Cristo, sabe por que Jesus Cristo ressuscitou, meninas? Porque ele não pecou. Nós morremos porque nós pecamos, o salário do pecado é a morte, mas Jesus Cristo, ele não pecou. Ele não pecou. E por isso, ele resgatou o peso da lei que estava sobre nós, a fim de nos adotar como filhos. Da mesma maneira que o pecado entrou através da vida de um homem, que foi Adão, a graça salvadora, redentora, entrou através de Jesus Cristo. E porque nós somos seus filhos, nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus. João 3,16. Aquele que me receber, me aceitar, vai se tornar o meu filho. E porque você se torna filho de Deus, o que ele faz quando você se torna filha? Ele envia o Espírito dele para habitar no nosso coração. Isso é uma intimidade tão grande com Deus, que ele nos dá a graça de virar para ele e falar assim, Abba, Pai. Sabe o que isso significa? Você pode virar para Deus e falar, papaizinho, ô papai, pai, o senhor é tão bonitinho, papaizinho, eu te amo, papaizinho, eu te amo tanto, o Senhor é o meu amor, obrigado porque o Senhor me ama além das minhas falhas, obrigado porque o Senhor me ama além da rejeição, obrigada porque o Senhor me ama, além de tudo que eu já passei na vida. Agora, Pai, eu não sou mais escrava do pecado. Agora, eu sou filha do Senhor. E uma vez que eu sou sua filha, eu herdo tudo aquilo que vem de ti. Que coisa mais linda, né? Que coisa mais linda, né? É maravilhoso, gente, é maravilhoso. E Paulo começa a falar aqui no versículo 8 a preocupação dele com os Gálatas. Por quê? Porque ele começa a chamar a atenção deles de novo, ele fala, oi, escuta que essa palavra pode ser para você. Antes de vocês conhecerem a Deus, vocês eram escravos, vocês eram idólatras. Idólatras muitas vezes do dinheiro, idólatras muitas vezes de outras pessoas, viviam se comparando. Agora que vocês conhecem a Deus, agora que você já é uma filha, você está voltando para um lugar de se comparar? Você está voltando para um lugar de se tornar uma mulherzinha frágil, uma mulherzinha inútil, que quer cumprir as coisas desse mundo, que quer ter dinheiro porque o outro tem dinheiro, que quer ter fama porque o outro tem fama, que quer ter marido porque o outro quer ter marido, que quer ter filho porque o outro tem filho? Deixa eu te falar uma coisa. Para de querer guardar, para de querer viver os ciclos do outro. Paulo virou e falou assim, olha, se vocês continuarem fazendo isso, eu vou falar uma coisa com vocês. Se vocês continuarem vivendo na terra e o coração de vocês estiver buscando as coisas da terra, se o seu coração estiver ardendo mais por um casamento do que pelo próprio Deus, mais por ter dinheiro do que pelo próprio Deus, qualquer outra coisa, se você tiver no seu coração mais do que o próprio Deus, Paulo vira para eles e fala assim, talvez o meu trabalho por vocês pode ter sido falho. Talvez nada do que eu falei com vocês adiantou. E ele vira e fala assim, irmãos, eu peço que vocês sejam como eu, pois eu também sou como vocês. Amadas, deixa eu falar uma coisa nessa manhã com vocês. Do fundo do meu coração, eu peço a Deus sim, que vocês sejam como eu, porque eu sou como vocês.
Eu sou uma mulher que passei abuso na infância. Esse abuso desenvolveu em mim um transtorno obsessivo de ansiedade. Eu ter guardado o abuso dos 5 anos até os 40 anos, sem contar para absolutamente ninguém, causou uma ferida tão grande dentro de mim que eu vivia me sentindo rejeitada. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Eu não desisto. Eu sou perseverante. Sabe por quê? Porque eu acredito que a graça dele me basta e que a presença dele é meu maior prazer. Eu posso ser falha. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu sou filha. Eu posso ainda ter muitas falhas, porque eu tenho muitas falhas. O meu transtorno de ansiedade me levou a passar por uma depressão. Às vezes eu passo por depressão ainda, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Hoje, não tem ansiedade que me para, não tem depressão que me para, não tem rejeição que me para, não tem enfermidade que me para, não tem nada que me para. Sabe por quê? Porque ainda que eu não fale nada, ainda que eu não consiga adorar com os meus lábios, ainda que só escorra águas dos meus olhos, o meu espírito aprendeu a adorar o Senhor. E eu vou adorar o Senhor o resto da minha vida. É nesse sentido que eu te falo, me imite. E você pode fazer isso porque eu sou igual a você. Eu sou igual a você. Eu falei com o Senhor na semana passada, Pai, ainda que sem palavras, eu vou te adorar. Ainda que sem palavras, eu vou te adorar. Eu vou te adorar. Amadas, Paulo, quando ele foi falar isso aqui para os Gálatas, ele falava que quando ele foi para os Gálatas, olha aqui dos versículos 12 até o versículo 16, quando Paulo foi pregar aqui para os Gálatas, ele estava doente. Paulo estava doente. Ele fala assim, quando eu fui ter com vocês, eu estava doente. Quando eu lhes anunciei as boas novas pela primeira vez, eu estava doente. A minha saúde estava precária. E mesmo eu estando doente, com a minha saúde precária, vocês não me desprezaram nem me mandaram embora. Pelo contrário, vocês me acolheram, vocês cuidaram de mim como se eu fosse um anjo de Deus, ou mesmo o próprio Cristo Jesus. Deixa eu te falar, querida, para de fingir ser o que você não é, seja quem você é. Porque quando Deus te manda, as pessoas não vão olhar se você está doente, se você está feia, se você está bonita, se você está pobre, se você está rica. Quando Deus te manda, as pessoas vão olhar aquele que habita dentro de você. Agora, se você fica doente, se você se sente rejeitada, se você está miserável e não vai, é porque você está querendo impactar as pessoas com a sua aparência. Eu posso te falar uma coisa hoje, querida, mesmo quando eu estou doente, eu vou. Mesmo quando eu estou triste, eu vou. Mesmo quando eu estou deprimida, eu vou. Porque eu não sou aquela que quer impactar as pessoas com a minha aparência. Eu sou aquela que levo aquele que habita dentro de mim. Por isso eu quero te falar uma coisa, nada pode me parar, a não ser Ele. E você? O que está te parando? E Paulo vira para eles e fala assim, ei, o que aconteceu com vocês? Vocês me receberam doentes. Vocês viram algo além da minha aparência, algo da minha doença agora. Eu fui embora daí. Vocês, literalmente, eu tornei inimigo de vocês. Para vocês, eu não falo mais nada. Chega os falsos mestres, começa a impor vocês, fala assim, vocês têm que circuncidar. Aí vocês pegam. Gente, olha o que Paulo fala para os Gálatas aqui. Em Gálatas 4, versículo 19. Ó meus filhos queridos, sinto como se estivesse passando outra vez pelas dores de parto por sua causa. E elas continuarão até que Cristo seja plenamente desenvolvido em vocês. Eu gostaria de poder estar aí com vocês para lhes falar o outro tom. Mas distante como eu estou, não sei mais o que fazer para ajudá-los. Ontem eu, mesmo com as dificuldades, eu peguei uma irmã à tarde, fui para o monte com ela, para ajudar ela no problema dela. E depois disso, eu deixei ela em casa, eu com a minha neta, olhando a minha neta, que eu estou esses dias, eu peguei a minha neta e fui passar a tarde com uma irmã que o marido dela está na cama com depressão.
Eu passei a tarde com essa mulher. Você passou a tarde fazendo o quê? Nada. Eu levei um bolinho, sentei no chão da casa dela e ficamos conversando, eu e ela. Sabe por quê? Porque quando você recebe a graça de Deus, sabe? Você não olha mais para o outro como se ele estivesse merecendo o que ele está passando. Você olha para o outro e fala assim, uau, eu poderia estar passando o mesmo que ela está passando. Então, eu vou ajudar ela. Porque um dia é ela, no outro dia pode ser eu. Querida, volta a sentir dor de parto pelas pessoas, sabe? Volta a sentir, volta a amar, volta a amar. Tanta picuinha dentro da igreja, sabe? Quando você levanta picuinha dentro da igreja contra o seu irmão, você está ignorando o sacrifício de Jesus Cristo. Sabe? Dá sua cara a tapa, caminha 2 milhas. E olha que coisa mais tremenda aqui, nos últimos capítulos de Gálatas 4. Meu Deus. No versículo 21, Paulo vira e fala assim, digam-me, vocês que desejam viver debaixo da lei, vocês de fato querem isso? O que é viver debaixo da lei? Não, porque a fulana fez aquilo, então eu não vou conversar mais com ela. Isso é viver embaixo da lei. É você julgar uma pessoa por um erro dela. Porque quando você julga uma pessoa por causa do erro dela, você está ignorando o sacrifício que Jesus fez por ela. Porque se ela pedir perdão, você precisa perdoar. E aqui ele começa a falar o seguinte, de acordo com as escrituras, Abraão teve 2 filhos. Um nascido de uma escrava. E o outro da sua esposa, que era livre. Preste atenção. O filho da escrava nasceu segundo a vontade humana. Agora, o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Agar foi aquela que representa o que? O Monte Sinai. O Monte Sinai. Onde o povo recebeu a lei que o escravizou. Preste atenção. Agar representa o Monte Sinai. Onde o povo recebeu a lei que escravizou aquele povo. Agora, Agar, ela representa o quê? A Jerusalém de agora. A Jerusalém de agora, aquele povo preso, aquele povo cativo. Ela e seus filhos vivem sobre a escravidão da lei. Até hoje lá, eles vivem sobre a escravidão da lei. Agora, Sara, a mulher de Abraão, a livre, sabe o que ela representa? Ela representa a Jerusalém celestial. Ela representa a Jerusalém celestial. Ela é a mulher livre. Ela é a nossa mãe. Ela é a nossa mãe. E aqui ele fala, alegre-se, mulher sem filhos. Você que nunca deu à luz, grite de alegria. Amadas, esses irmãos são filhos de Abraão, mas apenas um veio de acordo com a vontade de Deus. O outro veio de acordo com a vontade humana. Entendeu? Isaac nasceu no poder do Espírito Santo. Lógico que ele nasceu no poder do Espírito Santo, gente. Como é que uma mulher de 99 anos ia engravidar? Lógico que foi o Espírito Santo que ajudou Abraão, gente. É muito claro isso. É muito claro. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Né? E o mesmo ocorre agora. Eu e vocês somos filhas de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós não somos filhas da escrava. Nós somos mulheres livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, eu vou entrar em Gálatas 5. E quando ele entra aqui em Gálatas 5, muda aí, Taninha, ele já entra falando assim no versículo 1. Portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. O que aqueles judeus messiânicos estavam tentando fazer com esse povo? Estava querendo que ele circuncidasse eles. E Paulo vira e fala assim, se vocês se deixarem se circuncidar, gente, olha isso. Se vocês se deixarem se circuncidar, Cristo de nada vai te servir.
Cristo de nada vai te servir. Eu volto a dizer, todo aquele que se deixa ser circuncidado deve obedecer toda a lei. Então, veja bem, se você culpa uma pessoa de alguma coisa, se você culpa uma pessoa de um erro dela, e você não é perfeita, a sua culpa vai ser dobrada. A sua culpa vai ser dobrada. Se você aponta o dedo para uma pessoa e você também erra, a medida que vai vir sobre você vai ser uma medida bem mais pesada. Bem mais pesada. A liberdade é quando nós vivemos esperando todos os dias da nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. É quando nós recebemos a graça de viver um dia de cada vez, perdoando, amando, ajudando. Porque quando você olha para qualquer pessoa e não acha ela digna, e não acha aquela pessoa digna daquilo que Cristo fez por ela, você não está julgando aquela pessoa. Você está declarando no mundo espiritual que o sacrifício de Jesus Cristo não foi suficiente para que você possa perdoar o pecado dela. Mas em Cristo, na vida pela fé, nós somos justiça de Deus. Em Cristo não há benefício de você ser boa ou não, de você ser bonita ou feia, de você ser pobre ou rico. Como Paulo fala aqui, em Cristo não há benefício algum em você ser circuncidado ou não. Nada. Não há benefício nenhum de você ser famoso ou não, de você escrever 1000 livros ou um livro. Não. O que importa, gente, presta atenção, Gálatas 5, versículo 6, por favor, medita nisso. O que importa é a sua fé se expressar pelo amor. Uau! O que importa é a fé que é expressada pelo amor. Uau! Paulo vira para eles e fala assim, nossa, vocês estavam indo tão bem na corrida, quem impediu vocês de seguir a verdade? Ei, mulher, você estava indo tão bem, até que você começa a olhar para o defeito da outra e você começa a ser aprisionada de novo, porque a misericórdia vem para quem é misericordioso. A misericórdia não vem para quem não é misericordioso. E ele vira e fala assim, um pouco de fermento se espalha por toda a massa. Eu confio que o Senhor os guardará de crer em falsos ensinamentos. Mas Paulo falava, mas eu também creio que aquele que perturbar vocês, esse será julgado. Esse será julgado. E Paulo continua a falar, irmãos, se eu ainda prego que vocês devem ser circuncidados, como dizem alguns, por que eu continuo a ser perseguido? Se eu não pregasse a salvação exclusivamente por meio da cruz, ninguém se ofenderia. Agora esses sujeitos, eles vêm, eles perturbam vocês. Talvez você está aí hoje, acordou, você olhou para o seu lar e você entrou aqui, você entrou numa palavra, você viu uma mulher falando assim, ei, o seu lar te justifica e você está aí triste porque o seu filho está desviado, você está aí triste porque o seu marido está no alcoolismo, você está aí triste porque o seu marido te abandonou e você escuta uma mulher de Deus falar, que o seu lar te justifica. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não fala que o seu lar te justifica. A Bíblia fala que quem te justifica é o sangue de Jesus Cristo. E eu quero te falar algo nessa manhã, mulher, se o seu lar ainda está desestruturado, fica quieta aí, porque a sua fé pode salvar o seu lar inteiro. Deixa Jesus inundar em você, para que ele possa transbordar através de você, e salvar o seu marido, e salvar o seu filho, e deixa a sua casa ser um testemunho da glória de Deus. Esquece a sua reputação diante de homens e continua firme, persevera naquilo que Deus te chamou para fazer. Para de ser perturbada por aquilo que é legalismo, para de ser perturbada. Deixa eu te falar uma coisa, querida, preste bastante atenção. O Satanás, ele é bem capaz de falar assim para você. Ei, você não está cuidando direito dos seus filhos, então por que você vai trabalhar na igreja? Escuta aqui o que eu vou te falar. Presta bastante atenção no que eu vou te falar.
Satanás, ele usa os seus filhos para te falar assim, nossa mãe, você ajuda tantas pessoas, mas você não me ajuda. Não, querida, isso muitas vezes é Satanás, sabe por quê? Se você for escutar a demanda da tua casa, você não vai a lugar nenhum. Então escuta o que eu tô te falando. Você não é obrigada a satisfazer todas as demandas da sua casa. Você foi chamada para edificar a tua casa, mas dentro da tua casa você tem limites, porque quem cuida da tua casa é o próprio Deus. Então deixa Deus te levar a hora que Ele quiser te levar e fica quando Deus quiser ficar. Mas não se sinta cobrada, não se sinta condenada por aquilo que traz dentro da tua casa. Eu quero te contar algo que o próprio Deus falou comigo quando o meu pai começou a manifestar Alzheimer dentro da minha casa. Presta bastante atenção. Presta bastante atenção. Talvez eu tô falando com você hoje, mulher, que tá pensando em largar um ministério na igreja porque a sua casa tá te trazendo muita demanda. Cuidado para essa demanda não ser algo do inferno. Cuidado para essa demanda não ser algo do inferno para sua vida. E Satanás está querendo te tirar do trilho. Quando meu pai, ele manifestou Alzheimer, que ele veio morar comigo, Deus me disse, gente, assim, ó, filha, não ache que Satanás vai ignorar o Alzheimer do seu pai para parar você. Deus me disse, ele pode usar o Alzheimer do seu pai para tentar te parar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, ele pode usar as falhas do seu filho, as falhas do seu marido, para te levantar e para edificar a sua casa. Mas Satanás também pode usar isso como condenação para te tirar do centro da vontade de Deus. Sabe? Cuidado. Porque hoje nós temos tantas pregações aqui. Ah, mulher, volte para sua casa. Ah, mulher, volte para sua casa. Querida, não deixa isso ecoar da minha boca. Não deixe isso ecoar da boca de nenhuma mulher para você. Pelo amor de Deus, sabe por quê? Satanás, ele é astuto demais. Ele é astuto demais. Se você não ouvir essa palavra do Espírito Santo de Deus, por favor, não saia do lugar que você está. Não saia do lugar que você está, eu peço em nome de Jesus Cristo, porque Deus, ele não manda recado. Deus, ele é um Deus que é pontual. Deus é um Deus que ele é certeiro. Para de ter uma palavra no seu... Eu conheço mulheres de Deus que já deram palavras que não eram de Deus. Eu já dei palavras que não eram de Deus. E hoje eu peço a Deus, Deus me livra desse lugar, me livra. Sabe por quê? Sabe o que Tiago fala? A mesma boca que liberta, ela aprisiona. A mesma boca que liberta, aprisiona. Deixa eu te falar uma coisa, a sua casa, ela nunca vai ser satisfeita por aquilo que você faz. A sua casa vai sempre te sugar, te sugar, te sugar, te sugar, te sugar. Faça sim, querida, faça sim aquilo que é da sua obrigação. Mas sabe que você tem limites e você não convence ninguém. Você não convence seu marido, você não convence seu filho e muitas vezes você vai ter que dar cara para eles, porque Jesus não veio para trazer essa pazinha que você está procurando, não. Jesus veio para trazer espada. Ele vai causar dentro de uma própria casa confusão de filho com mãe, de mãe com filho e por aí vai. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Jesus vai causar confusão dentro de uma própria casa. Isso é bíblico. Está aqui, ó. Está na Bíblia. Jesus veio para causar confusão. Então, cuidado com palavras que você está recebendo, que está te aprisionando. Cuidado com palavras que você está recebendo, que você está querendo viver o que a outra vive. O que a outra vive. E não o que você foi chamada para viver. Queridas, Gálatas, ele começa a falar aqui no versículo 16, a vida pelo Espírito. A vida pelo Espírito. E ele fala assim no versículo 16, por isso eu digo, deixem que o Espírito Santo guie a sua vida. Uau! Deixe que o Espírito Santo guie a sua vida. Se você fizer isso, você não vai satisfazer os desejos da sua natureza humana. Ei, o desejo da minha natureza humana é que a minha casa seja uma bênção. Mas esse desejo da minha natureza humana, ele difere muito da vontade de Deus. Muito da vontade de Deus. Muito. A minha casa, ela vai ser bênção do jeito que Deus quer, não do jeito que eu quero. Não do jeito que eu quero. A natureza humana, ela deseja fazer o oposto daquilo que Deus faz. O oposto. Paulo fala aqui no versículo 17, a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito Santo de Deus quer fazer. O Espírito Santo de Deus, ele nos impele na direção contrária, aquela que o nosso coração deseja. Deixa eu te falar uma coisa, mulher. Paulo está falando aqui
que existe duas forças. A força do nosso eu e a força do Espírito Santo de Deus. E ele está falando aqui que essas duas forças, a força do próprio Deus e a minha força, elas batem de frente. Deixa eu te falar uma coisa, querida. Você é tão pecadora. Ou melhor, vou mudar. Séries. Você é tão pecadora, mas tão pecadora, mas tão pecadora, que você vira e mexe. Você se posiciona contra o próprio Deus. Então, Séries, pelo amor de Deus, acorda. Séries, pelo amor de Deus, acorda. Para de brigar contra o próprio Deus, porque a Bíblia fala que terrível coisa é brigar contra a vontade de Deus. Então, Séries, deixa eu te falar uma coisa. Recua. Recua. Para de exalar da sua natureza humana. Para. Agora, o que nos leva a exalar da nossa natureza humana? Aqui, o que Gálatas fala, o que Paulo fala em Gálatas 4. Os dois filhos, Isaac, o filho de Sara e o filho de Agar, Ismael. As obras da carne, elas vêm do filho de Agar. Agar representa as obras da carne. Era na época que a lei foi instituída e que a gente vivia tentando ser melhor pela lei. Agar representa a vontade humana. Representa a luta para a gente ser boa por nós mesmos. Agora, o fruto do Espírito, ele vem daquelas que creem em Jesus Cristo. O fruto do Espírito, ele vem daquelas que entregam a sua vida. Veja bem, presta bastante atenção. Presta bastante atenção nisso, que se o Senhor revelar isso para você, a sua vida vai virar uma chave agora que você não tem noção. Presta bastante atenção. A nossa natureza humana, ela exala. A nossa natureza humana exala. As Séries, a minha natureza humana, que é minha alma, o que ela exala? Imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva. Meu Deus, meu marido está ouvindo isso. Acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Presta atenção, Tânia. Isso daqui é o que eu exalo. Isso aqui é o pacote que a Séries exala sem o Senhor. Isso daqui é o que você exala quando você não espera em Deus e você tenta agir na sua própria força. Isso daqui é o que você exala quando você quer fazer acontecer com o que você tem. Entendeu? Você exala isso daqui quando você está na lei. Você exala isso daqui quando você quer ser alguém. Você exala isso daqui quando você não quer esperar e confiar no Senhor. E Paulo fala aqui no 21, eu repito o que eu disse antes. Quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Séries, eu não vou herdar o reino de Deus, porque vira e mexe eu tô numa dessas aqui. Não, querida, por você mesmo você não vai herdar, não. Sabe por que você vai herdar? Pela fé em Cristo Jesus. Porque a sua fé em Cristo Jesus, ela te dá uma graça. Ela te dá uma graça de mesmo quando você cair em qualquer uma dessas coisas aqui, o sangue de Jesus vem, te perdoa. Você se arrepende, o seu coração fica contrito. E quando você se arrepende, sabe o que acontece? O Espírito Santo de Deus que habita dentro de você, ele habita num coração quebrantado, num coração contrito. Aí ele começa a exalar o que é dele. Gente, o Espírito Santo começa a exalar o que é dele. Não é seu, não é meu. Aí Paulo fala aqui em Gálatas 5:22, mas o Espírito produz amor. Repete assim comigo. O Espírito Santo produz. O Espírito Santo produz. O Espírito Santo produz. Não é você, é Ele. Não é você que produz isso, é Ele. E o que eu tenho que fazer para Ele produzir? Efésios 6:17. A palavra é a espada do Espírito Santo. Quando nós temos vida na palavra, o Espírito Santo tem compromisso conosco. Quando nós deixamos a palavra entrar no nosso coração, as coisas boas vão entrando, as coisas ruins vão saindo. Exatamente isso que a Ana Paula colocou aí. Olha que lindo. Zacarias 4:6 fala:
Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Uau, é isso! Não é por força, não é por força, não é por violência. E qual é o fruto do Espírito? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E Paulo fala assim: não há lei contra essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito Santo, nós vamos seguir a direção do Espírito Santo em todas as áreas da nossa vida. Yes! Gálatas 5:24. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as suas paixões. Sabe o que significa? Não tem nada de bom dentro de mim, de você. Por isso que Paulo falou lá em Gálatas 2, versículo 21. Já não sou eu quem Cristo, é Cristo que vive em mim. Por isso, quando você bate de frente com um irmão, quando você bate de frente com uma irmã, você não está batendo de frente com eles, você está batendo de frente com o próprio Deus que habita dentro deles. E você está exalando as obras da carne, porque o Espírito Santo, ele produz amor. Uma vez que vivemos pelo Espírito, nós precisamos seguir a direção do Espírito em todas as áreas. E o último versículo de Gálatas 5, Paulo diz: não nos tornemos orgulhosos, provocando e invejando uns aos outros. Uau! Uou! Eu fico pelando por dentro. Yes! Amadas, deixa eu falar algo para vocês. Meu Deus, como que Deus liga tudo. Presta bastante atenção. Amanhã, às 20 horas, eu vou levar uma palavra na reunião de mulheres que vai ter muito a ver com a continuidade disso que Deus está falando aqui hoje. Se você não conseguir entrar ao vivo, veja a nossa reunião de mulheres amanhã. E semana que vem nós vamos terminar em nome de Jesus Cristo. Nós vamos falar o último capítulo de Gálatas 6. Mas é exatamente o que a Cláudia falou aí. Que renovo essa manhã. E eu quero te falar algo. Não existe nenhum conhecimento que vai te sustentar. O que vai te sustentar é a revelação da palavra de Deus. É a revelação da palavra de Deus. Eu estava queimando para vir para esse lugar. Mas eu estava queimando. Eu estou tentando entrar aqui desde segunda-feira. Mas para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. O Senhor nos permitiu estar aqui hoje. E eu louvo a Deus por isso. E eu quero te falar. Você é justiça de Deus através de Cristo Jesus. Não olhe para ninguém. Não queira ser como ninguém. Mas tome posse daquilo que você é. Morra para suas vontades. E siga o Espírito Santo de Deus. E deixe ele fluir através de vocês. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, que manhã, Senhor. Que manhã gloriosa. Obrigado por estar aqui, Pai. Obrigada pela tua graça, Pai, de estar aqui. Eu não tenho palavras para te agradecer, Pai. Obrigado porque o avivamento começou aqui dentro do meu coração. Deus, dá vontade de ficar nessa mesa, de ficar. A tua palavra realmente incendeia, como a Luana disse ali, o nosso coração. Ela incendeia o nosso coração. Ela vivifica, Senhor, o nosso interior de uma maneira sobrenatural. E eu quero te agradecer, Deus, porque essa palavra é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Eu quero te louvar por ela. Obrigada, Jesus. E, Senhor, eu quero te pedir, Pai, traz revelação, Pai, sobre nós da tua palavra. Traz revelação, Pai, sobre nós da tua palavra. E nos ajuda, Deus, a sermos mulheres que exalam do Senhor. E não fica aí exalando os desejos da nossa carne. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Fica, gente, essa palavra vai para o YouTube mais tarde. Eu mando ela para vocês mais tarde. E também lá nas nossas comunidades, até nas nossas comunidades, eu mando mais tarde para vocês o link da palavra. A Mira ainda faz o resumo dela, gente. Gente, pega os resumos da Miriam, faz um livro, faz o caderno, mas vai juntando. Meu Deus, vocês estão recebendo coisa tão rica aqui. Dá valor, gente. Dá valor, por favor. Dá valor não é no que eu faço, não é o que a Miriam faz, não. Dá valor na palavra. Porque você vai ver o que essa palavra
Eu sou apaixonada pela palavra, eu sou louca pela palavra. E eu peço ao Senhor que o Senhor levante aqui nessa mesa mulheres apaixonadas e loucas pela palavra. Em nome de Jesus. Beijo. Obrigado, Jesus, por estar aqui. Eu amo vocês. Tchau. Amanhã, às 20 horas, no nosso canal do Mulheres do YouTube. Vai lá, fica junto com a gente, vai ser uma bênção, tá? Beijo.